A palavra do nosso Senhor Jesus, a palavra do nosso Senhor Deus, ela se encontra no livro de 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 1. Assim diz a palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos profetas, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Glória a Deus. A palavra do nosso Senhor Deus, ela fala comigo e contigo, no capítulo 2, no versículo 1 de 2 Pedro, que também houve entre o povo falsos profetas, e como entre vós haverá também falsos profetas que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Deus fala comigo e contigo, meu irmão, que naquela época, naquele tempo do passado, naquela outra geração, houve entre o povo houve falsos profetas, ou seja, entre o povo tinha falsos profetas que introduzia falsas profecias, pessoas que falavam que ia acontecer e não acontecia, pessoas que falavam que Deus estava revelando e Deus não estava revelando. Naquela época tinha falsos profetas, daquela época da outra geração, do povo de Sodoma, do povo de Gomorra, tinha os falsos profetas. E aquela época, meu irmão, não é diferente da época de hoje, porque está escrito na palavra do nosso Senhor Deus. E haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente falsas heresias, ou seja, esse tempo não é diferente do tempo antigamente, porque Deus fala que também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá, ou seja, entre nós, entre vós também haverá. Haverá também falsos profetas, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. São essas pessoas, nesse mundo que nós vivemos hoje, meu irmão, que se diz ser um profeta, que se diz ser um pastor, que se diz ser um bispo, que se diz ser um presbítero, são pessoas que se diz ser homem de Deus e fica profetizando profecias carnais. Esses são os falsos profetas. E esses falsos profetas já existem, eles já estão em nosso meio, porque na palavra fala que vós haverá também falsos profetas entre vós, ou seja, entre nós haverá também, e já está tendo também. Esse mundo não é igualmente, não é diferente o mundo de igualmente do antepassado, não é diferente. Assim como tinha falsos profetas no mundo da outra geração, nessa geração que nós estamos também já tem os falsos profetas. Quantos pastores que têm o título de pastor aqui na terra que estão aplicando falsas doutrinas, que estão aplicando falsas heresias, dizendo que Deus está revelando, dizendo que Deus está me mandando falar, dizendo que Deus está me mostrando. Isso são os falsos profetas que estão no meio do povo aqui nessa terra. Essas pessoas, eles aplicam doutrina. Esses homens, essas mulheres que dizem ter um título de pastora, que dizem ter um título de missionária, que dizem ter um título de pregador, eles estão profetizando profecias carnais. Profecias carnais que vêm de dentro de si mesmo. Que não é profecia que vem do Espírito Santo de Deus, é profecia que vem da sua boca, profecia que vem de dentro de si mesmo, profecia carnais. Falando que Deus mandou ele falar, falando que Deus mostrou para ele que está acontecendo isso e isso na vida do irmão, falando que Deus revelou para ele que Deus está livrando ele de um acidente assim, que Deus mostrou para ele. Deus não mostrou nada para ninguém, Deus não falou nada para ele, Deus não falou nada para ele. Isso aí é profecia carnais. Por que eles aplicam essas profecias carnais? Porque na palavra está escrito, eles introduzirão encobertamente heresias de perdição.
Ou seja, através da palavra do nosso Senhor, através da palavra da verdade, eles estão aplicando, introduzindo encobertamente as falsas profecias através da aplicação do golpe. Porque eles sabem que se eles aplicar as falsas profecias encobertamente ou as falsas heresias, eles vão ter a igreja cheia de gente. Porque todo mundo vai sair falando, nossa, aquela igreja tem um homem de Deus lá que Deus usa ele para revelar, Deus usa ele para falar o que está acontecendo com a tua vida, Deus usa ele, então aquela igreja vai ser cheia. E aquela igreja, estando cheia de gente, o bolso do falso profeta, do falso pastor, estará cheio também. Porque vem as ofertas, vem o dízimo, vem o voto, e cada voto tem um valor. Cada oferta tem um valor, cada dízimo tem um valor. E a casa estando cheia, o bolso dos falsos profetas também está cheio. Então, essas falsas profecias, Deus fala na palavra que essas heresias serão perdição. Por que será perdição? Porque aonde que eu e você for nessas igrejas, que nós ouvir algum falso pastor falar que Deus está revelando ele sobre a minha vida, que vai acontecer isso, 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 aí eu pego e saio de lá, não vai acontecer nada. É o que está acontecendo nesse mundo de hoje. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas não é feliz. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas não é curado. Tem muitas pessoas que estão dentro de uma igreja de 4 paredes, mas não é abençoado, não é libertado, não é transformado. Por quê? Porque na palavra está escrito, é heresia de perdição, é porque ele recebeu uma profecia, ou então ela recebeu uma profecia de um falso profeta. E essa profecia é perdição, não é benção. Então nunca vai ser mudado, nunca vai ser transformado, nunca vai ser libertado, nunca vai ser curado, porque é uma profecia de perdição. Ele ouviu, ou ela ouviu, um falso pastor, uma falsa pastora. É por isso que Deus está levantando uma nova geração. Deus está levantando uma geração que prega a verdade, meu irmão. Porque Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz por mim e por ti, para nos salvar, para nos libertar, para nos curar. E aonde Jesus andava pregando a palavra, o evangélico, Jesus andava na rua. Jesus andava nas estradas, pregando a palavra do Todo-Poderoso, a palavra do seu Pai, que é o nosso Pai, que é o nosso Deus. E na palavra está escrita, assim Jesus fazia, como está escrito na palavra, ide pregai o evangelho a toda criatura. De graça dai, de graça recebei. Jesus pregava a palavra de graça. Jesus curava de graça. Jesus libertava de graça. Jesus abençoava o povo de graça. E assim também o povo que recebia as bênçãos era de graça também. Os povos eram curados pela mão do Senhor Jesus de graça. O povo não precisava pagar envelope, o povo não precisava pagar oferta, o povo não precisava pagar dízimo para receber as bênçãos de Deus. Assim como Jesus curava de graça, abençoava de graça, libertava de graça, sarava de graça, o povo também recebia de graça. De graça dar, de graça receber. É o mundo que está diferente. Hoje não tá seguindo os mandamentos certos que está escrito na palavra, porque o povo está cobrando. Os falsos profetas estão cobrando pela falsa profecia. Eles pregam a palavra da verdade, mas através da palavra da verdade, eles mesmos, os falsos profetas, eles introduzem a falsa profecia no povo que está ouvindo ele. Meu irmão, um exemplo que eu vou te falar, você vai em certas igrejas aí, que diz ser uma igreja entre 4 paredes, porque na palavra está escrito que Deus não habita no templo feito por mão de homem. Deus não habita no templo feito por mão de homens. Deus habita em mim, em você. A igreja para Deus é o meu corpo, é o teu corpo, não é igreja de 4 paredes feito por mão de homem. E você vai nessas igrejas feitas por mão de homem, muitas vezes você ouve: ah, Jesus está me revelando aqui que aqui tem um fulano de tal, que assim, 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 Deus vai entregar uma chave para ele. Levante a mão, que Deus está me mostrando aqui, quer receber a benção? Aí quem é que não quer receber uma benção, meu irmão? Todo mundo quer receber uma benção. Aí você levante a mão, é você mesmo, meu irmão, Deus está me mostrando. Toma posse, você vai receber esses 2 dias, Deus está te abençoando. Aí aquela pessoa levanta o seu astral, o seu ânimo é outro, porque recebeu uma profecia, pensando ele que é de Deus, pensando ele que é do Espírito Santo de Deus, mas não é, é da profecia carnal daquele falso profeta.
E ele passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos e nunca recebe aquela bênção, porque ouviu uma perdição, profecia de perdição, porque está escrito na palavra, introduzirão encobertamente heresia de perdição. Mas a palavra do nosso Senhor, ela é verdadeira. A palavra do nosso Senhor Jesus, ela cura, ela liberta, ela transforma, ela sara. Mas tem que ser a palavra. Tem que pregar a palavra sem cobrar nada, porque de graça dá e de graça receber. Vocês olham nessas plataformas, meu irmão. O que tem de gente dizendo que é pregador, dizendo que é homem de Deus, que está pregando a palavra da verdade. Mas lá embaixo já está chave Pix, oferta, chaves de oferta, dízimo. E você olha o tanto de gente que está caindo nesses golpes. Gente passando de R$ 5, de R$ 2, de R$ 10. É poucos valor, muitos valor, mas é de grão em grão que a galinha enche o papo. É de grão em grão que esses falsos profetas estão enchendo o bolso. Um passa R$ 1, outro passa 5, outro passa 10, e eles estão se mantendo com o dinheiro desse povo que estão passando dinheiro para eles. Enquanto isso, a vida de muitos que estão passando o Pix estão na mesma miséria, não passa do que está passando, é na dificuldade, é na tribulação, é no tormento, o casamento sendo destruído. E nada está acontecendo de bom na vida desse povo. É porque está seguindo o falso profeta. É porque está seguindo as profecias do falso pastor, do falso missionário, da falsa missionária, do falso pregador. Nunca vai mudar a vida dessas pessoas. Quer ter a vida mudada, meu irmão? Quer ter a vida transformada? Quer ser um homem feliz? Quer ser uma mulher feliz? Quer ter um casamento renovado, reconstituído? Quer ter paz? Quer ter alegria? Quer ter amor? Entra na palavra, meu irmão. A palavra de Deus, essa é verdadeira. Jesus é verdadeiro, Deus é verdadeiro. Jesus não precisa de receber para te abençoar. Jesus não precisa de dinheiro para te abençoar, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é o dono de tudo, é o dono da saúde, é o dono da cura. Quer ser liberto? Entra na palavra, entra no teu quarto. O templo de Deus, a casa de Deus, a igreja de Deus é o teu corpo. Limpa o teu corpo dessas iguarias aqui dessa terra e serve ao nosso Senhor Deus, ao nosso Senhor Jesus. Obedece e teme a palavra que aqui está escrito, na palavra da verdade, que você vai ver a tua vida sendo abençoada. Você vai ver a tua vida sendo transformada. Larga de estar seguindo falso pastor. Larga de estar seguindo falso pregador que está só arrancando do teu bolso e você não está sendo abençoado, não. Você está sendo cada vez mais amaldiçoado porque está escrito. Está escrito, não é mentira, é verdade. A palavra da verdade tem que falar, é a verdade. Porque Jesus fala aqui na palavra da verdade, a palavra da verdade fala, introduzirão encobertamente heresias de perdição. Quanto mais você ouve essas profecias carnais, mais você fica perdido, porque você está ouvindo uma profecia de perdição. Mas Deus, ele é poderoso. Em João, meu irmão, capítulo 8, no versículo 8, João capítulo 8, no versículo 32, diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você quer ser libertado, quer ser curado, quer ser salvado, quer ser sarado? Conheça a verdade é a palavra. A verdade é Jesus, porque se você lê a palavra, você vai conhecer a palavra. E a palavra é a verdade. Se você conhecer a verdade, você está conhecendo Jesus, porque Jesus é a verdade. Deus é a verdade. Se você conhecer a Jesus, a Deus, você vai se ser libertado, curado, transformado, porque a palavra da verdade vos libertará. Que essa palavra, meu irmão, ela fica comigo e contigo, em nome do nosso Senhor Jesus. Deus, ele fala comigo e contigo. Aqui no canal Deus é o seu guia, nós não precisamos de oferta, nós não precisamos de Pix, nós não precisamos de dízimo não, porque quem é que nos sustenta? Quem é que sustenta nós? Que está escrito aqui no canal é Deus. É Deus que nos sustenta, nós não precisamos de oferta, de dízimo, dessas coisas não. De envelope para poder fazer envelope, para vender, para pegar dinheiro do povo não, nós não precisamos disso não. Nós precisamos é de Deus, nós não precisamos de dinheiro. Eu mesmo não preciso de dinheiro, eu preciso é de Deus. E quem me sustenta não é o dinheiro, quem me sustenta é Deus, meu irmão. E assim também quem sustenta você, meu irmão e minha irmã, é Deus. É Deus que sustenta você. Não precisa de dinheiro para você ser sustentado. Porque o dinheiro não compra a saúde, o dinheiro não compra a alegria, o dinheiro não compra o bom sono, o dinheiro não compra
o amor, dinheiro não compra. Então Deus é que sustenta você. Deus é que dá a felicidade, Deus é que te dá o amor, o carinho, o conforto, é Deus. Que essa palavra ela fica comigo e contigo, e eu te convido, aceite ao nosso Senhor Jesus como único e verdadeiro Salvador e suficiente da sua vida e alma aqui nessa terra, que a sua vida vai ser transformada, a sua vida vai ser libertada. Entre na palavra, leia a palavra. Se cada dia você ler um versículo da palavra da verdade, cada dia é uma mudança que Deus vai fazer na sua vida. E você não vai ter mais dinheiro para dar para esse povo falso, para esses falsos profetas. Jesus está levantando uma nova geração que prega a verdade com a verdade. Aqui não tem falsa profecia, não. Aqui não tem revelação que não existe, não. É tanta revelação nessas igrejas, é tanta Deus mandando e Deus não mandando nada. Deus não está no meio desse povo, não, meu irmão. Você pode ver que a vida dessas pessoas nunca muda. Quem muda é só a vida dos pastores. Quem muda é só a vida do falso profeta. A vida da ovelhinha fiel nunca muda. Sempre andando de bicicleta, sempre andando num carrinho meio velhinho que Deus dá, mas a vida desses pastores é carro bom, é só andando em luxo, enquanto a vida das ovelhas estão da forma que está, é porque está seguindo o falso profeta. Que Deus, o nosso poderoso, ele está levantando geração para desmascarar, Deus está desmascarando esses falsos profetas, porque quem sustenta nós não é o dinheiro, não. Quem sustenta nós é Deus. É Deus que nos sustenta, meu irmão. Através do suor, do nosso trabalho é que nós sustenta a nossa casa. Que Deus é que sustenta nós através do trabalho que Deus dá para nós. Não é através de bolso dos fiéis, não. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que essa palavra fica contigo. E eu volto a falar contigo, leia a palavra que Deus vai fazer a libertação na tua vida. Que Deus ele vai te curar, te salvar, te transformar e te libertar. Em nome do nosso Senhor Jesus.